Deus. Glória a Deus. Salve os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus esta noite, que o Senhor nos concede esta grande vitória de estar junto com os irmãos aqui adorando o Deus que tudo pode, amém? Amém. É uma alegria para nós estar conhecendo todo este povo, pastor. Louvo a Deus pela vida do Jonathan, da minha esposa, que já teve a oportunidade aqui. Louvo a Deus pela vida dos irmãos e que o Senhor enriqueça a tua vida nesta noite, amém? Amém. Abra a tua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo de número 17. Já ouvimos o Senhor falar de todas as formas, já sentimos a presença do Senhor neste lugar. E posso dizer que o Senhor ainda está aqui. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 17 de Mateus diz assim: todos acharam? Amém. Quem ainda não achou, diz: não achei. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Quero esperar só um pouquinho para todos acompanhar, porque este texto ele é muito importante nesta noite. Devido a tudo que nós já ouvimos falar aqui, você vai entender que esse texto que nós vamos ler é importante nesta noite para a minha e para a tua vida. Amém? Amém. 6 dias depois, tomou Jesus com si a Pedro e a Tiago e a João, o seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram branca como a luz. Eis que lhe apareceu Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E escutou. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tinham grande medo. E aproximou-se Jesus e tocou-lhes e disse: levantai-vos e não temais, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, a ninguém viu, senão a Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Depois de tudo que eu já ouvi aqui, irmão, depois da saudação que o nosso amado Jonathan deu, fica meio difícil pregar, né? Mas Deus, Ele é um Deus que conhece o teu coração. Deus, Ele é um Deus que conhece a tua necessidade nesta noite, neste lugar. Aleluia. E esta palavra ela é importante de tudo, diante de tudo que nós já ouvimos aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Isaías, lá no princípio, lá como havia ainda a promessa para o povo de Israel, havia a promessa de que ia vir o Filho de Deus para remir a terra. Ia vir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele ia vir para tomar o povo, e então assim o povo saber que nós tínhamos de dar glória a um Deus que é vivo. Aleluia. E aí, meus irmãos, agora, quando se diz de rei, nós já logo pensamos de um homem com uma coroa na cabeça, né? Um rei que vai vir, ele vai vir com um traje bem lindo, com os trajes finos, montado num cavalo branco, um cavalo de guerra, um cavalo melhor, um cavalo que nunca se viu na terra. E então agora aparece Jesus pelas margens do rio, pelas margens da praia, com as suas vestes amareladas pelo tempo, e ele era um homem comum como os outros eram. Quem olhava para Jesus dizia assim: como pode? O
que tem esse homem de diferente de mim? Porque quando ele foi apresentado a Natanael, Natanael olhando para ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Meu Deus. Aí Jesus diz: vem e vê. Filipe diz: vem e vê. Quando Natanael começa a conversar com Jesus, o coração de Natanael não enganou ele e disse: este é o homem a quem vocês estão esperando. Fora dele não há outro. Então nessa noite eu quero que você entenda. Você que entrou aqui com o coração abatido, talvez você está esperando a mudança da tua vida, talvez você está esperando não acontecer alguma coisa, mas o Senhor manda dizer nesse lugar, nessa noite: hoje é noite de milagre para aqueles que estão aqui. E os homens agora olham Jesus, e Jesus só fala uma palavra: segue. E ele diz: segue. Ele olha para Pedro e diz: segue. Ele olha para Tiago e diz: segue-me. Para o seu irmão e diz: segue. E eles seguiram a Jesus. Só que, irmãos, em nome de Jesus, eu quero que você entenda aqui nessa noite, de tudo que já foi dito, que nós, meu irmão, estamos aqui esperando acontecer algo nas nossas vidas. E aquele que pode mudar a situação, ele está aqui nessa noite. E ele vai dizer a você: segue-me nessa noite. Glória a Deus. Só que nós seguimos a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E os homens estão, Jesus andando, eu creio que Jesus andando na frente e os homens andando atrás dele. E um olhava para o outro, pastor. E olhando um para o outro dizia assim: será que esse homem é a quem nós temos que seguir mesmo? Meu Deus. Será? Ele é homem igual nós. Será que ele é quem diz que ele é mesmo? Será que ele é? E aí, Felipe, será que ele é quem ele diz que ele é? Ei, Tiago, será que ele pode dar para nós o que ele diz que pode dar? Meu Deus. Porque andar pela praia, irmão, é costumeiro para aqueles homens. Era costume, era a visão deles, era andar pela praia e olhar o mar. Andar de um lado para o outro, de Jerusalém para a Galileia, também era costumeiro, porque quando estava ruim do lado, eu creio que eles pulavam para o outro lado e ia pescar, era costumeiro. Tudo estava no mesmo costume, não tinha mudado nada até então. E aí eles começam a perguntar: olha, nós estamos seguindo esse homem, não está acontecendo nada não. Vamos aí, vamos atrás dele, mas será que ele... E Jesus agora, ele olha para mim nessa noite e diz: meu filho, não critique eles. Porque eu vejo muitos pregadores dizer: poxa, os irmãos estão andando com Jesus e não acreditam nele. Os irmãos estão com Jesus e não têm coragem de dizer assim: eu acredito nele. Mas eu e você, vamos ser claro nessa noite, não vamos mentir um para o outro não. Nós não dizemos assim: até agora não aconteceu nada. Eu fui para a campanha, eu fui para o monte, eu subi o monte, desci o monte, eu fui para a campanha e não tem acontecido nada na minha vida. Será que eu estou acompanhando quem é verdadeiramente diz que é? Não vamos ser hipócritas não, irmãos. Porque nós estamos aqui como pastor, mas não estamos como mentirosos. Há momentos na minha vida e na tua vida que nós dizemos: cadê o Senhor que prometeu a promessa? Cadê o Deus que disse que ia mudar a minha vida? Cadê o Senhor que ia mudar a minha história? Porque a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 24, que os discípulos, depois que Jesus morreu, eles voltaram para a sua cidade. Vamos voltar, não aconteceu nada. Nada aconteceu, Jesus veio, fez um monte de milagre, mas nós estávamos esperando a promessa de Isaías, que ele vinha e iria remir a Israel. Só que Jesus veio não para mudar a terra e nem o mundo, ele veio para mudar a minha e a sua vida. É isso que ele quer fazer nessa noite. Ele quer mudar a minha e a tua vida, e quantas vezes nós não temos deixado com pensamentos, meu irmão, que não são verdadeiros. Porque o inimigo, ele trabalha na mente. Ele trabalha na mente. Jesus, conhecendo, disse: o inimigo está trabalhando na mente deles. E eu preciso desses homens para continuar meu ministério. Porque eu vim para remir sim o povo. Eu vim para dar vitória para o povo, para trazer cura e libertação. Mas depois disso é eles que vão fazer. Nessa noite, saiba de uma coisa: você que eu estou aqui nessa noite, Deus te chamou para um propósito. E o propósito de Deus é que você se levante para que outros sejam no seu lugar. E Jesus, conhecendo, disse: o inimigo está trabalhando na mente deles. Espera aí que agora eu quebro as pernas do gabiru. Meu Deus. Jesus chama os três e disse: vamos comigo. Vem aqui comigo.
Vamos ali orar ali em cima no monte ali, eu vou mostrar para vocês uma coisa. E aí os homens começam a acompanhar Jesus. Subir no monte para nós também é cotidiano, isso é normal, isso aí não vai mudar nada. E a Bíblia diz que agora eles sobem com Jesus. E a Bíblia diz que depois, quando chega lá em cima, Jesus está com os 3 homens ali. E a Bíblia diz que o Senhor começa a se resplandecer. E o teu rosto começa a brilhar como se fosse o sol do meio-dia. E as suas vestes começam a ficar tudo branca, como se fosse uma luz fluorescente. Quando aqueles homens começam a notar aquilo, um olha para o outro e diz: verdadeiramente é Ele que nós temos que seguir. Verdadeiramente é Ele que está aqui nessa noite. É Ele que veio para mudar a minha vida. É Ele que vai mudar a nossa história. Aleluia. É Ele que vai mudar. Aleluia. E a Bíblia diz um negócio muito interessante, que nós muitas vezes queremos ver Jesus nas nossas vidas, nós queremos ver Jesus na nossa história, nós queremos ver Jesus operar na nossa família, mas a Bíblia diz bem claro aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que quando Jesus se transfigurou diante deles e que eles conheceram Jesus, eles caíram, ou seja, eles desceram na humilhação, eles desceram, irmão. Então nessa noite, quer ver Jesus operar na tua vida, começa a descer, começa a buscar, porque tem história para ser mudada nesse lugar. Começa a descer. Jesus fiel, aleluia. O meu amor trouxe nessa noite aqui a história de Zaqueu. E a história de Zaqueu é algo muito interessante que o Senhor, eu conversando com o Senhor, ele disse: veja bem esse mistério, meu filho. A Bíblia diz que Zaqueu, quando ele vê a multidão e ele vê aquele alvoroço todo, ele procura saber quem é que está, e ele não consegue ver, mas alguém diz para ele que era Jesus, e ele corre para ver, ele tenta olhar por debaixo das pernas, parece que as pessoas trancam as pernas, já para ele não ver, irmão. E a Bíblia diz que ele era pequeno, ele era de baixa estatura, e a Bíblia diz que agora ele corre, meu irmão, e sobe numa árvore, e a árvore que Zaqueu sobe, irmão, não é uma árvore comum, é uma figueira brava, é um ciclomo. Aí a Bíblia diz que é uma árvore cheia de espinho. Aí ele começa a subir, meu irmão, vê só o sacrifício daquele homem para subir naquela árvore, para ver quem ele queria ver, irmão. Já estava no coração de Zaqueu, já estava infiltrado no coração, ele só queria ver para confirmar o teu coração e dizer o que eles disseram no monte: é Ele que eu tenho que seguir. Aleluia, maravilha. Quando ele sobe na árvore, já era para ele ter obtido a vitória. Penso porque nós achamos que como nós subimos monte, nós vamos para a vigília, nós oramos na madrugada, nós fazemos jejum, nós passamos noite, claro, orando ao Senhor, nós já fizemos sacrifício. E Zaqueu sobe naquela árvore, se arranha todo. Eu creio que ele chega lá em cima, as mãos estão cheias de sangue, as pernas cheias de sangue. E ele olha Jesus, meu irmão. Mas a vitória de Zaqueu não estava quando ele subiu e quando ele fez o sacrifício. A vitória de Zaqueu estava quando ele desceu, irmão. Porque quando ele desceu, ele abraçou Jesus. E a vida de Zaqueu foi mudada. Então tem que descer nessa noite para que a glória de Deus desça sobre você. Aleluia, Jesus. É necessário descer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a vida dos homens só é mudada quando verdadeiramente você tem um encontro com Jesus. Porque você pode estar dentro da casa do Senhor, pode estar dentro da igreja muitos anos, mas se você não tiver tido um encontro com Jesus, nada vai mudar. Não vai mudar. Porque, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro quando, em 2008, foi o último ano que eu estava encarcerado. Eu fiquei 2 anos preso por ter cometido um assalto em Cacoaxetuba. E fui para a casa de recuperação, saí dali. Eu era dependente químico, 8 anos dependente do crack. E essa droga, ela me levou ao fundo do poço. E eu estava ali, e o Senhor disse que tinha uma obra na minha vida. E eu até abri aqui, eu pensei que eu ia ter somente uma oportunidade. E eu abri aqui, sabe por quê? Porque muitas vezes nós entramos dentro da igreja e saímos de dentro da igreja, e a palavra vem, ela confronta os nossos corações, e nós saímos e ainda começamos a querer não entender. Mas peraí, o que foi dito? Peraí, é promessa, mas peraí, a promessa não aconteceu, será que... sabe, a gente fica meio assim. Aleluia. E a Bíblia diz que Mateus, juntamente com os discípulos, ele fez uma pergunta a Jesus. Ele disse: Senhor, quais são os sinais que antecederão a tua vinda? E como nós vamos saber que o Senhor está voltando? E Jesus disse assim: quando houver
guerra, rumores de guerra, peste, doenças incuráveis, e vai se levantar nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Ainda não é o fim, mas pode crer que eu estou voltando. E aí eu te pergunto para você, irmão, olha para a tua esquerda, olha para a tua direita, dá uma volta em tua volta e você vai ver que tudo isso já está acontecendo na terra. E o que eu estou esperando para seguir a Jesus? E eu fiquei meio assim quando eu entrei naquela casa de recuperação. Senhor, eu estava na cadeia, o Senhor disse que tinha uma obra na minha vida, e o Senhor me tirou de uma cela com 32 homens, e eu fui morar na casa de recuperação com 44. Eu tinha que levantar de noite, irmão, e sair na pontinha do pé para não pisar nos meus irmãos, que estavam dormindo para mim poder orar. E eu dizia, Jesus, que obra doida que é essa? O Senhor me tira da cadeia com um monte de homem, me coloca numa casa de recuperação com um monte de homem, e diz que vai mudar a minha vida. E o Senhor, Ele vem confirmando a tua palavra. Olha o que diz aqui, ó. Ezequiel, capítulo de número 7. E o versículo de número 23. Olha o que diz aqui, ó. Fazei uma cadeia, porque a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de violência. Fazei vir os piores dentre as nações, e possuirão as suas casas dentro da cadeia, e farei cessar a arrogância do valente, e os seus, me ajuda aí, lugares serão, os seus lugares santos serão profanados. Ezequiel escreve isso aqui, irmão, bem antes de eu e você nascer. Mas quando foi em 2007, irmão, eu estava ali dentro de uma agência, num banco, assaltando lá em Itaquaquecetuba, numa agência da Eletropaulo, e eu fui parar dentro de uma cadeia. Sabe por quê? Porque eu achava que eu era o bom, eu achava que não tinha ninguém melhor do que eu, porque eu colocava uma metralhadora na mão e uma ponto 40 na fita, e eu pagava para ver quem é que ia levava comigo. Só que Jesus, irmão, quando ele tem alguma coisa contra o homem, ele segue o seu caminho. Aleluia, Jesus. Deus cercou o meu caminho. Meu Deus. Eu não entendi o que estava acontecendo. E então eu estava dentro daquela cadeia. E aconteceu um fato, para me voltar para a palavra. Aconteceu um fato que eu vi um jovem morrer dentro da cadeia. E eu corri para dentro da cela e eu disse, Senhor, se o Senhor tem mesmo, se o Senhor tem uma obra na minha vida. Porque quando eu estava com 15 anos, eu era dono de uma biqueira, de um tráfico de droga. Eu era dono daquela biqueira ali. E eu estava ali fumando maconha e vi uma mulher da Assembleia de Deus e ela passou. E ela veio vindo na minha direção e ela veio bem sorrateira. Quando eu olhei para aquela mulher, eu disse, ela vai vir em cima de mim. E eu com o baseado na mão, irmão, eu peguei e coloquei o baseado nas costas, tentando esconder da mulher, e a fumacinha subia até nas minhas costas. E ela ficava olhando para a fumaça, subia até nas minhas costas. Ela disse, moço, Deus tem uma obra na tua vida, e a sua não vai se cumprir, quer você queira ou não queira, mas ela vai se cumprir. 2008, meu irmão, eu estava com 29 anos, e então, quando eu estou dentro daquela cadeia, que eu vi aquele jovem morrer, eu levantei a mão para o céu e disse, o Senhor usou aquela mulher. Se o Senhor tem uma obra na minha vida, então o Senhor me tira daqui, e eu vou servir o Senhor. Eu disse isso 1h30 da tarde, quando foi 5 horas da tarde, eu estava na rua. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tinha um chamado para a minha vida, como tem um chamado para a tua vida. E essa noite, tira tudo, tira a terra, tira tudo que te atrapalha nessa noite. Tira tudo que te atrapalha nessa noite e vem seguir a Jesus. Vem comigo, irmão. Vem experimentar o que é bom. Porque eu já experimentei ter dinheiro, eu já experimentei ter carro, eu já experimentei ter amigos, até homens à minha disposição. Mas, meu irmão, nada disso satisfez o ego e a vontade do meu coração. Mas o dia que eu encontrei Jesus, como Zaqueu encontrou Jesus, a minha vida foi transformada. E eu te digo, vem servir a Jesus comigo. Meu Deus, glória a Deus. É forte, Jesus. Com 11 anos de idade, eu já estava fumando maconha. Com 11 anos de idade. A minha mãe me abandonou, eu tinha 9 meses, ela foi embora. Eu estava quase começando a andar, ela me colocou na cadeirinha e disse, tchau, filho, e foi embora. E eu só fui ver minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade. Depois minha mãe sumiu de novo, eu fui ver minha mãe quando eu tinha 21 anos de idade. Meu irmão, toda pessoa que passava na rua para mim era minha mãe.
Eu olhava e falava, será que essa mulher é minha mãe? Será que a minha mãe é igual essa? Eu ficava desesperado, querendo conhecer a minha mãe. Irmão, e então, meu pai casou de novo, e aquela mulher que meu pai se casou com ela foi uma pedra no meu sapato, ela fez eu comer um pão que o diabo amassou com rabo, irmão. E então eu fui morar na Praça da Sé, cheirei cola, eu roubava no viaduto do Chá, Santa Vizeira, Ladeira Porto Geral, aquele lugar ali, tudo era lugar que nós metia a mão e roubava ali, irmão. E o Senhor já estava com a promessa, e o Senhor estava de olho. Ele disse, esse menino é bom, esse menino é corajoso, é esse menino, porque muitas vezes nós vemos pessoas no crime, irmão, e dizemos assim, pastora, esse homem tem que morrer, esse homem não presta, essa mulher não presta, está no crime, é uma escolha da humanidade. E Jesus diz, pode expulsar, pode desprezar, porque tudo aquilo que a humanidade despreza, Jesus abraça. Glória a Deus, Jesus. Tudo que a humanidade despreza, Jesus abraça. É verdade. Aleluia, Jesus. A pastora disse aqui, o povo olhava para ele e disse, o Senhor, que diz que é tão santo, o Senhor vai comer com esse homem que é pecador. E ele disse, vocês são filhos de Abraão. E eles disseram, somos, esse aqui também é. Então chegou salvação nesta casa hoje. Eu digo para você nesta noite, que está buscando a Deus, chega a salvação na tua casa hoje. Isso não é não, isso é profecia. Eu vim aqui para ser profeta de Deus nesta noite. Vai chegar a salvação na tua casa hoje. Mas escreva nessa noite. Aleluia, Jesus. Glorifica a Deus nessa noite. Meu Deus. E eu começo a analisar a vida de Pedro. E Pedro acompanhando Jesus. Depois de ter visto Jesus transfigurar no monte, Pedro ainda tem aquele pontinho de... Ele fica assim, sabe? Eu vou, mas... né? Ele chega no meio da caminhada, Pedro ainda pergunta para Jesus, Jesus, eu estou seguindo ao Senhor, Senhor. Não me leva a mal não, porque eu não quero ser, né? Eu não quero ser arrogante, né? Mas eu estou servindo ao Senhor. E nós deixamos aí nosso campo, nossa família, nós deixamos os nossos trabalhos para seguir ao Senhor. E o que nós vamos ganhar com isso? Sabe o Senhor me falar? Ele disse, Pedro, aquele que me segue nessa terra, receberá 100 vezes mais do que deixou para trás. E depois ainda quando morrer vai ter a vida eterna, tá bom para você? Mas está bom, se é isso que você quer nessa noite, levanta a tua mão, começa a dar glória a Deus aí, abre a tua boca, irmão. E Pedro vai. Quando chega lá em João, capítulo de número 21, aí está todos os discípulos, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, e aí ele chega lá na roda dos irmãos que estão tudo lá, quem sabe falando de Jesus, meu Deus, Jesus se foi, e agora, o que vai ser de nós? Nós vamos ter que continuar nossas obras, e Pedro dizendo, nós vamos ter que continuar nossas obras, e Jesus aparece no meio deles, irmão, e agora Jesus entra, meu irmão, lá, e agora diz assim, Pedro, tu me ama, Pedro? Eita, que pergunta difícil. Tu me ama, Pedro? E Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. E Jesus dá uma voltinha, pega na mão de um discípulo, pega na mão do outro, aí volta para Pedro, tu me ama, Pedro? E Pedro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu amo o Senhor. E ele vai pegar na mão do outro discípulo, pega na mão do outro, pega na mão do outro e volta e diz, Pedro, tu me ama mesmo? Quando ele pergunta a terceira vez, o coração de Pedro já está aflito. Pedro está olhando para a cara de cada um discípulo, dizendo assim, olha, ele já falou com todo mundo, ele olhou para todo mundo, e por que ele só pergunta para mim? Por que só eu? Eu estou falando de um Pedro aqui, irmão, que tentou brecar a criança para não chegar até Jesus. Eu estou falando de um Pedro que tentou falar a voz de Bartimeu. Eu estou tentando falar de um Pedro aqui, meu irmão, que tentou que meteu a espada na orelha de Malco. Eu estou falando de um Pedro aqui que tentou tomar a frente de Jesus para proteger. E ele dizia, Pedro, você não pode me proteger, Pedro, mas eu posso proteger você. Aleluia! Eu posso proteger você, Pedro. Então muda, Pedro, muda, Pedro. Começa, se você me ama, apacenta minhas ovelhas. E Pedro já logo entendeu, para mim apacentar as ovelhas do Senhor, então eu tenho que mudar. Porque, meu irmão, eu era terrível, viu? Eu era terrível. Eu queria ver um homem para me dobrar na face da terra. Tá entendendo? Porque o polícia, os 7 polícias da perua da Apolo,
0277, eles pegaram e eu chamava eles para sair na mão, irmão. Um moleque com 15 anos chamando polícia para sair na mão. Eu chamei o polícia para ele, você tá com essa falha aí, você é mais dono do que eu, vamos sair na mão então comigo. Eu chamava o polícia, eu era terrível para ser dobrado, mas só que quando Jesus me colocou naquela cadeira, ele dobrou pedacinho por pedacinho, ele foi quebrando. É assim que Jesus vai fazer comigo e com você, para que nós venhamos entender qual é o projeto de Deus na vida da tua vida. Glória a Deus. Deus tremendo. E aí, irmão, Pedro começa a entender o propósito. Meu Deus. Se você for pegar o livro lá de 1 Pedro, o Pedro que tentava brecar todo mundo, que não queria deixar ninguém chegar e dizia, amados, meu venham. Aleluia. Mudou o vocabulário de Pedro. Eita Deus. Aleluia. Ele dizia, meus amados, olha meu, ele nem sabia o que era amor, irmão. Jesus disse para ele assim, olha Pedro, vocês saíram eu sei que vocês saíram do mar, mas olha, volta para lá, vai pescar de novo. Ele disse, olha aí, ó, nós já pescamos a noite inteira, rapaz, e não pegamos nada nem coisa nenhuma, rapaz, ainda que nós volta para lá, rapaz. Eita Deus. Mas depois que Jesus entra na vida de Pedro, que Pedro conhece Glória Jesus, a Deus. ele disse, meus amados, o melhor caminho é o mestre. Aleluia. O melhor caminho é o mestre. Não tem caminho melhor do que estar na presença do Senhor. Não tem caminho melhor do que ser escolhido de Deus. Não tem caminho melhor do que ser chamado filhos de Cristo, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não adianta, as pessoas nos desprezam. As pessoas tentam até nos abater. Mas isso é lícito. Jesus disse assim, o mundo, eles não te entendem porque não me conhecem. Pedro não conhecia Jesus, irmãos. Ele não conhecia Jesus. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, eu posso dizer para você, o teu problema não é nada diante do Deus que nós estamos na presença dele aqui nessa noite, minha irmã. Tudo que você está passando, para o teu Deus não é nada, manda o Senhor dizer para a tua vida. Porque tudo que você está passando é só para que você tenha uma estrutura. Porque Deus vai te levantar na terra. Então eles vão ver que Deus é na tua vida, abre a tua mão aí. Abre a tua mão, todo mundo vê que Deus é na tua vida, porque o Senhor vai te levantar e vai marcar a história da tua vida. Glória a Deus. É assim. Quando Zaqueu desce da árvore, ele, meu irmão, Zaqueu tinha dinheiro. A Bíblia diz que ele era um dos publicanos mais ricos. Ele tinha dinheiro. Hoje nós entramos na igreja e nós ficamos pensando se damos o dízimo ou não. Meu Deus. Entramos na igreja e se tem uma oferta, tem uma nota de 10, você procura uma nota 1 e uma moeda de 1 no bolso. E Zaqueu disse assim, ó, se eu roubei alguém, eu quadrupliquei. Isso aí é para nada para mim. Eu vou quadruplicar. Eu vou dar 4 vezes mais. E se eu der fazer alguma coisa, Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho. Mas eu quero seguir ao Senhor. Eu quero ser chamado. E Deus está nesta noite. Glória a Deus. Eu quero ser chamado de servo de Deus. Não Aleluia, interessa. Jesus. Leva tudo que eu tenho, irmão. Porque quando eu estava na droga, a biqueira que eu tomava conta dela era quase 4 mil reais por noite. Está entendendo? Era muito dinheiro no bolso, era pacote de dinheiro no bolso. Jesus fez eu jogar tudo isso fora. Jesus me tomou tudo, deu tudo pro cão lá. E tem pessoas que ficam reclamando, dizendo, ai, o diabo me levou isso, me levou aquilo. E aí vem o profeta que diz, não esquenta não, que o Deus vai te dar. Tudo que o diabo te tomou, ele vai te trazer de volta. Meu irmão, não quero que o diabo me tome não. Eu quero que Deus tenha me dar. Glória a Deus. Eu quero o que Deus tem para me dar. Maravilha. Foi lindo de Jó aqui nessa noite. O diabo pediu para Deus e disse, deixa eu tocar em tudo que ele tem, para ver se ele vai te seguir. E a Bíblia diz que o Senhor disse, vai lá e toca tudo que ele tem, toma tudo que ele tem. Só não mata ele, porque ele vai ser história na terra para muitas pessoas. Meu E o Deus. diabo vem e toma tudo que Jó tem. E aí eu te pergunto, quando Deus devolveu para Jó, ele devolveu a mesma coisa que Jó tinha? Sim ou não, irmão? Não. Sim ou não? Não. Então diz mais alto para o diabo saber. Sim ou não? Não. Ele devolveu em dobro. Maravilha, Deus. Aleluia, Jesus. Devolveu em dobro. Eu creio, meu Deus. Eu perdi tudo mesmo. Quebraram meus dentes, quebraram meu nariz na cadeia. Eles me arrebentaram todo, eu saí todo dentro da cadeia. Jesus fez a obra, me deu uma esposa linda. Está entendendo, meu irmão? Porque Deus tem para te dar, meu irmão. É o que o mundo vai querer. Porque Deus te chamou para ser história na terra. Maravilha, Deus. Glória a Deus. Deus te chamou para ser história na terra. E como que Deus chama uma pessoa para ser história na terra e não vai dar nada para ele, irmão? Espera só um pouquinho. Tenha paciência. Que o que é teu está vindo aí. Você vai colocar a mão na benção. E quando vão glorificar o nome do seu nome. O nome do seu Deus te vai na terra. Aí você, meu irmão,
Deus diz aqui para mim no meu coração nessa noite, olha para o rosto de cada um deles, e eu disse, estou olhando. Você está vendo o que está escrito no rosto deles? Eu disse, não estou não. Ele disse, você não está vendo nada, meu filho? Eu disse, não, senhor, então eu vou te dizer, está escrito no rosto de cada um deles, vitória, 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 nessa noite, nessa nome, e as portas deles, Senhor, nessa noite.